meu Salvador. Reverendíssimos irmãos no sacerdócio, querido povo de Deus, ontem, em uma mensagem, eu escrevi ao padre Edmilson, perguntando se ele tinha certeza de que era eu mesmo escolhido para pregar nessa missa. E eu lembrei de um episódio, quando ele chegou pedindo um pouso de folia na casa de um conhecido nosso. Quem é de Nova Veneza sabe quem é o Ferreirinha, né? E aí ele chegou na casa do Ferreirinha e pediu um pouso de folia. E era um homem muito simples, né? Muito pobre mesmo. E aí ele falou assim: ô Padre Edmilson, muito obrigado por o senhor ter achado que eu sou suficiente para dar esse almoço de folia. Então eu também agradeço, como o Ferreirinha um dia o fez, por o senhor ter achado que eu era suficiente para esse ofício. É claro que eu também lembrava a ele que ele merecia pregador melhor. Até porque nós tivemos referências muito boas na nossa vida, de homens que sabiam trabalhar melhor a palavra do que nós mesmos. Mas eu vou me esforçar. E prometo, Padre, que o que eu apresentar diante desta Assembleia não é em específico de pregação para o clero, mas para o povo de Deus. É uma partilha daquilo que sai da experiência de fé do meu coração. Meus irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a maior festa mariana no calendário litúrgico para a igreja. O dia da Assunção de Nossa Senhora, aqui no nosso país, transferimos para o domingo próximo. Mas no calendário, dia 15 de agosto, é a celebração da solenidade da Assunção de Nossa Senhora aos céus. Maria entra na glória de Deus. Maria faz a experiência de ser acolhida nos céus de corpo e alma, porque não foi tocada pelo pecado. Por isso, então, preservada de todo o pecado, ela é acolhida por Deus. O concílio, a igreja vai dizer que a Assunção de Maria é a nossa esperança e a nossa consolação. É esperança porque nós também esperamos um dia entrar na glória dos céus. E a nossa consolação, porque depois de muitos sofrimentos e dores vividos nessa vida, tem que ter algo que compense as agruras e os sofrimentos que nós passamos nessa terra. Senão, não valeria a pena viver. E é justamente por isso que nós celebramos na festa, na solenidade da Assunção de Nossa Senhora, esta mais importante festa da Virgem Maria. O dia em que Nossa Senhora entra na glória de Deus. Como diz a segunda leitura, ela vai participar da comunhão do Cristo ressuscitado. Ela vai participar da ressurreição de Cristo que, alcançando Maria, alcança a cada um de nós. E se em Maria foi possível esta graça se manifestar, ela também aponta para nós o caminho que para nós é possível também ressuscitar. Meus irmãos e irmãs, olhar para Nossa Senhora é ter a certeza de que temos este modelo fiel de como seguir a vontade de Deus em nossa história. Ela é a nova arca da aliança. Ela carrega não mais
somente as leis, mas aquele que inaugura para nós a lei do amor, que é Jesus Cristo. Ela é o sinal vivo da aliança entre Deus e nós, porque Ele quis se usar dela para manifestar a sua glória, para nos dar o penhor da salvação, que é Jesus Cristo. E é justamente por isso que a igreja louva e bendiz a Virgem Maria neste dia solene, porque reconhece nela aquela que soube de modo modelar fazer a vontade do Pai eterno. Ela disse o seu sim incondicional, ela não colocou barreiras à graça de Deus, ela não condicionou, não disse se algo haveria de empecilho para o seu sim, mas se deu de modo generoso. E quantas vezes nós, diante dos questionamentos e dificuldades da vida, somos chamados também, como Maria, a dar o nosso sim generoso. Às vezes pensando mais nos outros do que em nós mesmos, porque o sim de Maria é um sim que alcança toda a humanidade e a cada um de nós em especial. Olhamos para esta mulher que entra na glória celeste e temos a certeza de que depois dela, toda uma humanidade haverá de entrar também na glória dos céus. Essa é a nossa esperança. E nós esperamos em Deus que nós não seremos esquecidos. Por isso que, ao completar a sua missão nessa terra, Maria foi elevada de corpo e alma à glória dos céus. A igreja usa um termo muito interessante, a dormição, para dizer que Maria dormiu o sono eterno em Deus e foi elevada à glória dos céus, para não assim falar de um modo objetivo da morte de Nossa Senhora. A igreja trata o momento final da sua missão nessa terra como sendo o seu sono eterno em Deus e a sua elevação de corpo e alma desta terra. Meus irmãos e irmãs, Maria canta as maravilhas de Deus em sua vida. É por isso que o hino do Magnificat é um hino de profecia. Ela lembra de como Deus, na sua bondade e misericórdia, voltou seu olhar para os pequenos e pobres, e não se esqueceu daqueles que precisavam da sua benevolência para o alimento. E por último lembra da salvação de todos no seu cântico, porque nós não seremos esquecidos. Louvado e bendito seja o nome do Senhor, que olhou para a misericórdia que esteve sempre ao nosso alcance, colocando entre Maria e a humanidade este vínculo, ao nos dar como modelo de mãe a sua mãe. Louvar Nossa Senhora é, antes de mais nada, lembrar dos méritos de Jesus Cristo. Ele, o Salvador da humanidade, nos veio pelo seu sim, e Ele assim o quis. Por isso que o sim de Maria é um sim generoso, é um sim que nos abraça e nos toma por inteiro, e no seu olhar misericordioso de mãe, ela não se esquece de nenhum de seus filhos. Por isso que, ao contemplarmos Nossa Senhora no dia de hoje, de modo especial, glorificamos a graça de Deus, que haverá de nos ressuscitar, e glorificamos a herança de Deus, que é a vida eterna, já manifesta em Nossa Senhora.
Olhando para a vida do ser humano, nós recebemos de Deus, pela sua bondade, o dom que nós não merecemos e nem pedimos. A vida é um presente de Deus que é fruto da vontade dEle. Ele nos dá e nos concede muito mais do que a gente pede e muito mais do que a gente imagina precisar. Não foi diferente na família do seu Nino e da nona Benigna. Uma família como as famílias de nós aqui. Muitos pensam, padre, que as nossas famílias são perfeitas. Muitos pensam que o Senhor chama de famílias ideais, ou que as vocações vêm de uma família que seguiu um código de regras, ou até mesmo de cumprimento dos mandamentos, e por isso, porque seguiu essas regras, Deus foi lá e chamou alguém à vocação ou ao seu serviço. E aí que a gente se engana, porque quando a gente começa a conviver com o sacerdote, ou com o religioso, ou com a pessoa que foi chamada por Deus, você vê que a família é aquela que Deus quis, com as características próprias, com os seus limites, com as suas chagas, com as suas dores, mas também com as suas alegrias. E tem muitos espinhos que vêm nessas rosas da família, né? Não foi diferente na casa do padre Edmilson. Viveu a experiência de ter uma família não ideal, mas a família real, a família que Deus lhe deu. E mais do que isso, viveu a experiência de poder enxergar na pobreza da avó Rosa a riqueza daquilo que o dinheiro não pode comprar. E isso aplicado na bondade pastoral fez com que ele pudesse se aproximar de tantas pessoas, de tantos corações, de todos nós que aqui estamos e de tantos outros que não puderam estar aqui. É justamente essa sensibilidade que sempre me chamou muito a atenção, porque durante a nossa vida, nós idealizamos e pedimos, talvez, algo muito perfeito para Deus, e não sabemos o porquê, mas Deus nos dá aquilo que é da vontade dEle. Por isso que bendito e louvado seja Deus pela nossa vida, onde Ele nos plantou, onde Ele nos colheu e aonde Ele nos escolheu, porque Ele olhou para uma família, Ele olhou para uma pessoa, Ele quis aquela pessoa, não obstante as suas características, porque nós também olhamos para nós e pensamos, será que somos dignos? Será que somos suficientes? Será que Deus enxergou algo de bom em mim, que sei que tenho dificuldades, que tenho limites, que às vezes não sei falar? Como diz a palavra, né? Quantas vezes diante de Deus, os homens e mulheres escolhidos por Ele, num diálogo espiritual, imaginaram serem incompatíveis com o chamado. Mas Deus vai formando e moldando, conforme a sua vontade, aqueles que Ele chama. Por isso, não foi diferente na vida do padre Edmilson. Celebrar 50 anos é olhar para trás e dizer como Maria, minha alma engrandece ao Senhor, porque Ele viu a pequenez do seu servo. Ele olhou para a sua simplicidade. Ele quis para ele aquele que Ele chamou e formou conforme a sua vontade, dotando-lhe de dons,
trabalhando o seu coração para que pudesse ser mais para os outros e menos para ele mesmo. E essa é uma outra característica que eu gostaria de trazer. O padre Edmilson, ele sempre inspirou a muitas pessoas, apesar de não gostar de ser visto como referência, mas sempre inspirou a muitos de nós. Sempre suscitou o desejo no coração de muitos jovens de fazerem o mesmo caminho dele. E não foi diferente comigo. Eu olhei para o padre Edmilson, ainda seminarista, e disse que eu queria ser igual a ele. E toda vez que eu faço referência a ele, eu digo isso. Quiçá Deus me desse como Deus deu a Eliseu, quando pediu de Elias uma porção dobrada do Espírito, uma porção dobrada do Espírito do padre Edmilson na sua benevolência pastoral, no seu trabalho, na sua forma de comunicar e principalmente na sua bondade pastoral. Saber ouvir, saber sentir a necessidade e fazer da sua vida esse hino de louvor a Deus, como Maria o fez. Hoje nós agradecemos a Deus essa caminhada bonita, Padre. Padre Vitor Coelho, numa entrevista que ele dá já no fim da vida, a última que ele faz na Rádio Aparecida, ele diz dos dias do homem. E ele lembra que na Bíblia se falava do limite desses dias. E que ele já estava olhando o entardecer da vida. O Senhor ainda vê o nascer do sol da sua vida. Chegar aos 50 anos é olhar para a frente e dizer: eu posso, e hoje a ciência, a vida nos possibilita disso, viver mais 50, fazendo ou não a vontade de Deus, respondendo ou não ao chamado de Deus. A gente chega no meio do caminho, o sol ainda está nascendo, e eu vou reafirmar a minha entrega nas mãos do Senhor. Por isso que ele disse que no entardecer da vida, ele queria que fosse como uma primavera. Quando o sol se pôr, as flores testemunhem aquilo que o dia foi, como a vida é. Que nós possamos deixar nos outros o odor suave da graça de Deus, a beleza sincera da bondade dedicada, e a certeza de que o amanhã virá, porque Deus é Pai e não se esquece de nós. Nunca perder de vista esta fé, nunca perder de vista esta sensibilidade adquirida na simplicidade da casa da vó Rosa, ou ainda do modo construtor do seu Nino, ou do jeito positivo da dona Benigna. Nunca se esquecer de onde veio, se orgulhar das raízes que tem, porque são elas que nos sustentam enquanto gente. Saber que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e é por isso que Deus faz tudo perfeito, porque é Ele que faz, não somos nós. E aonde há defeitos e erros, como diz o padre Edmilson, às vezes somos nós que fazemos. Quando a gente deixa Deus fazer, Ele faz tudo perfeito. E prova disso são as vidas alcançadas, os corações que são atraídos a Deus pela sua vida, Padre. Tenha certeza de que nós somos gratos a Deus. E era necessário que o Senhor existisse para que nós também fizéssemos essa experiência de estar aqui hoje. Dar graças a Deus pela sua existência é louvar e bendizer Nossa Senhora, que o cuidou e o abraçou, que o envolveu com o seu escapulário, que o tomou nos braços e, não obstante o mar bravio da vida, lhe conduziu até aqui.
até o altar. E junto do altar, o Senhor há de permanecer pelos próximos 50 anos, celebrando e oferecendo o sacrifício de louvor a Deus na consagração do seu sacerdócio. Que Nossa Senhora lhe seja sempre fiel e misericordiosa ao lhe enxergar todos os dias, cumprindo a vontade do Pai e fazendo valer a missão de seu Filho Jesus. Parabéns, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.